Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, bom dia. Agora 6h34. Hoje, dia 10 de setembro de 2025, uma quarta-feira, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui pelo Sistema Verde Vale de Comunicação. Agora em Mineiros faz 20 graus. A máxima prevista para hoje pode chegar até os 35 graus. A umidade relativa do ar fica entre 23% e 58%. Segundo a previsão do Clima Tempo, sem possibilidade de chuva nessa quarta-feira. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Presidente da SEI da Limpa Gin traça prioridades e não descarta ouvir Rogério Cruz e Mabel. Banco Central diz que 48 milhões de pessoas ainda têm dinheiro esquecido nos bancos. O valor soma mais de 10 bilhões de reais. Câmara pauta MP da tarifa de energia gratuita para 18 milhões de pessoas. Incêndio destrói depósito de pneus e interdita comércios vizinhos em Goiânia. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 6h35. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. A votação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2026 será retomada pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional ainda nessa semana. A análise foi iniciada na semana passada, mas o relator da matéria, o deputado Gervásio Maia, pediu mais tempo para concluir o relatório final, por causa do grande número de emendas apresentadas pelos parlamentares. Segundo ele, foram registradas 2.465 emendas ao projeto da LDO. Após aprovada na comissão, a proposta ainda deve passar por votação em sessão conjunta do Congresso Nacional, que ainda não está marcada. A LDO estabelece as diretrizes para elaboração do orçamento e fixa limites para orçamentos do Legislativo, Judiciário e Ministério Público, além de dispor sobre gastos com pessoal e política fiscal. No fim de agosto, o governo enviou ao Congresso Nacional o projeto do Orçamento 2026, com alterações em relação às estimativas de crescimento econômico na comparação com os parâmetros da LDO, que tramita desde abril. O ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, disse ontem que o governo federal já acompanhava possíveis irregularidades nas aposentadorias desde 2023, a partir de denúncias que chegavam ao conhecimento do Ministério por meio da ouvidoria e pela plataforma do Meu INSS. Ao depor na comissão parlamentar mista, Lupe argumentou, no entanto, que não tinha dimensão do tamanho da fraude. Ele lembrou que a Polícia Federal abriu investigações em 2016 e 2020 para apurar fraudes na Previdência, mas ambas foram arquivadas. O ex-ministro garantiu que o presidente Lula só tomou conhecimento das irregularidades no dia da operação deflagrada pela polícia e pela Controladoria Geral da União contra os descontos não autorizados em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Na CPMI, Lupe admitiu que a instrução normativa elaborada pelo INSS em 2024 para estabelecer critérios para os descontos de mensalidades associativas não surtiu o efeito esperado pelo governo. O governo regulamenta a pensão vitalícia para crianças vítimas do Zika vírus. Quem vai falar sobre esse benefício é a Priscila Terezo. Uma portaria conjunta do Ministério da Previdência e do Instituto Nacional do Seguro Social regulamenta o pagamento dos auxílios financeiros às vítimas do vírus Zika. A norma, publicada nesta segunda-feira, estipula as regras para acesso à indenização por dano moral no valor de R$50 mil e a pensão mensal vitalícia de R$ 8.157,41 às crianças nascidas no Brasil com deficiência permanente causada pela síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika durante a gestação. O requerimento dos valores deverá ser feito junto ao INSS pelos canais de atendimento do Instituto, incluindo o aplicativo Meu INSS.
Para ter o benefício concedido, é necessário apresentar documento de identidade e CPF do requerente e do representante legal e laudo emitido por junta médica, privada ou pública. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Tereza. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. O presidente da Comissão Especial de Inquérito, que vai apurar eventuais irregularidades na Limpa-Gin, o vereador Welton Lemos, disse em uma entrevista exclusiva que o foco inicial do colegiado será apurar a execução do contrato e verificar se os serviços pagos pela prefeitura estão, de fato, sendo prestados à população. Ele também não descarta oitivas com o ex-prefeito Rogério Cruz e o atual prefeito Sandro Mabel, mas não vê motivos para o chefe do executivo se preocupar. Pontapé inicial dos trabalhos aconteceu ontem, terça-feira. Segundo o presidente, a comissão deve aprovar ainda nesta semana os primeiros requerimentos. O prazo de entrega dos documentos será de 5 dias úteis. O Welton reforça que a comissão não foi criada para discutir a assinatura do contrato, mas para avaliar a qualidade do serviço atual. O presidente do PSDB aqui em Goiás, o deputado estadual Gustavo Seba, afirmou que uma parcela significativa da base tucana defende o lançamento da pré-campanha da pré-candidatura do ex-governador Marconi Perillo ao Palácio das Esmeraldas no ano que vem e que dificilmente Perillo vai tentar de novo o Senado Federal. Ele vê que o retorno ao governo de Goiás é uma tendência para o político. A declaração foi dada após a visita de Perillo à Assembleia Legislativa. Segundo ele, as movimentações recentes de Marconi, que incluiu agendas na Câmara Municipal de Goiânia e no Legislativo Estadual, têm como objetivo fortalecer o grupo político e articular alianças para a eleição. O deputado afirmou que o ex-governador aparece tecnicamente empatado com o vice Daniel Vilela, apontado como o favorito do governo para a sucessão. Filiado ao MDB, o político promete organizar um evento no Vale do São Patrício em apoio a Marconi ainda no mês de outubro. Ronaldo Caiado recebeu uma condecoração no aniversário de 190 anos da Polícia Militar do Mato Grosso. Forças de segurança dos dois estados estão trabalhando em parceria. Quem vai falar sobre essa homenagem é Alex Atanásio. Durante as comemorações dos 190 anos da Polícia Militar do Mato Grosso, várias autoridades, como o governador Ronaldo Caiado, foram homenageadas. Mais de 400 policiais também foram promovidos. Assim como em Goiás, o governo mato-grossense também investe na segurança pública. O governador do estado, vizinho, foi representado pelo secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, já que ele está em repouso médico. Prioridade absoluta é investimento nas nossas forças de segurança, dotar as nossas forças de segurança com os equipamentos e as ferramentas necessárias para fazer o combate que o Brasil precisa fazer, que é o combate à criminalidade e ao crime organizado. O governador Ronaldo Caiado recebeu a medalha Gran Cruz, uma das mais altas honrarias do estado. Ele foi lembrado pela importante parceria com a segurança pública de Mato Grosso, que resultou em importantes operações entre as forças policiais dos dois estados. Eu tenho certeza que o que a PM tem de maior valor são as pessoas que aqui dentro estão. São as pessoas que já vestiram essa farda, são as pessoas que vestem essa farda atualmente. É através dessas pessoas, através da sua dedicação, do compromisso de servir e proteger a sociedade, mesmo com risco da própria vida. Para nós é uma alegria muito grande porque o estado tem evoluído muito. Mato Grosso tem grandes investimentos, o governador Mauro Mendes investe forte na segurança pública em todas as instituições e estamos tendo bons resultados. Com certeza o estado de Goiás, que é nosso vizinho, também tem grandes investimentos. O governador Ronaldo Caiado agradeceu o reconhecimento e deixou claro que quando o assunto é segurança pública, não há fronteira entre os dois estados. Essa integração é no sentido de dar maior eficiência, maior preparo, tá certo? Com a utilização cada vez de armamentos mais sofisticados, como também de via de acesso para que eles possam fazer um atendimento de emergência em qualquer local do estado. Ainda durante o evento, o governador Ronaldo Caiado fez um alerta importantíssimo com relação à segurança pública aqui no Brasil. É que, segundo ele, boa parte da população hoje está refém das organizações criminosas, ou seja, as facções. Nós fomos os primeiros estados a avançar nessa integração entre as forças nossas de segurança. Ou seja, Mauro Mendes e eu, nós assinamos um entendimento de que entre Goiás e Mato Grosso não existe a divisa entre nossos estados. Nossas forças podem transitar de um lado para outro no mesmo ritmo
que nós temos aqui a certeza que essa parceria é com o objetivo único: pacificar e dar tranquilidade para a população viver. Alex Atanásio, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44. O Fluminense agora tem em mãos a proposta oficial pela criação e aquisição da SAF do clube. O documento foi entregue na segunda-feira pelo sócio da Lazuli Partners e Alizé Esportes, a gestora de investimentos de Carlos de Barros. O sócio responsável pela área de fusões e aquisições do BTG Pactual, Alessandro Farcum, também esteve presente. O modelo da SAF do Fluminense vai contar com 15 torcedores milionários do clube, adquirindo cotas da empresa que comandará o futebol. O fundo com os tricolores será o sócio majoritário da SAF, com a associação na condição de minoritária. Assim, em caso de aprovação, o atual presidente do clube, Mário Bittencourt, deverá ter um papel relevante na SAF, atuando como CEO. O fundo, que está estruturado para comprar a SAF do Fluminense, promete investir 6 bilhões de reais no futebol tricolor nos próximos anos, além de assumir a dívida de 865 milhões de reais. E ontem teve jogo aí da seleção brasileira, né? O Brasil alcançou o objetivo de se classificar para a Copa do Mundo de 2026, mas acabou encerrando as eliminatórias sul-americanas com o seu pior desempenho da história. Com a derrota para a Bolívia por 1-0 ontem, terça-feira, na altitude de El Alto, a seleção terminou a sua participação na competição no 5º lugar, 28 pontos e apenas 51% de aproveitamento. Apesar desse desempenho, o Brasil será cabeça de chave na Copa do Mundo, por estar entre os 9 primeiros colocados no ranking da FIFA. Jornal Verde Vale. Agronegócios. e 46. O mercado pecuário começou a semana com a oferta elevada e o alongamento das escalas em parte das indústrias frigoríficas. Apesar de uma melhora no escoamento da carne, o movimento ainda não foi suficiente para sustentar o mercado, gerando queda de preço em regiões importantes. Das 32 praças monitoradas pela consultoria, 24 permaneceram com os preços estáveis para o boi gordo na segunda-feira. No entanto, em Araçatuba e Barretos, que são referências para o mercado, a cotação recuou R$3 para 312 arroba para o pagamento a prazo. Também houve quedas no Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais, Goiânia, norte de Mato Grosso e Marabá. Apenas no Rio de Janeiro os preços subiram. O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, destacou que os negócios estão mais lentos do que o normal, com baixo interesse de compra e também de venda. No mercado da carne bovina, as vendas no varejo ganharam fôlego no final da semana passada, impulsionadas pelo recebimento de salários por parte da população, foi o que informou a Scott Consultoria. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, 6h47. Daqui a pouco a gente vai chamar aqui o primeiro intervalo, né? Tem também os comentários de Alexandre Garcia para você, falando aí da política. Mas antes tem recado para você, né, que vai fazer manutenção no seu veículo. H5 Auto Center, você encontra pneus multimarcas, suspensão, direção, freios, embreagem e muito mais para o seu veículo. Lá na Avenida Antônio Carlos Paniago. Se o seu gás acabar aí na sua casa, já anota o telefone 3661-2002 e ligue lá no Gás Rocha Farias. Eles atendem inclusive domingos e feriados. A Óticas Carol, todo mundo sabe que é a maior rede de óticas do Brasil. E lá eles estão, né, com uma promoção imperdível, né? As lentes estão saindo a partir de R$ 59,90 e a armação a partir de R$ 79,90. Fora, né, que os seus óculos ficam prontos a partir de 5 minutos, porque eles têm fabricação própria. Na Casa das Iscas você encontra de tudo para pesca, camping e material de mergulho, venda e manutenção de espingardas de pressão e também autorizada em vendas de armas e munições. E a Convida Corretora de Seguros é o lugar certo para você fazer o seu orçamento, né? Seja seguro de vida, de veículo, né, da empresa e até mesmo seguro residencial. O telefone é o 99676-1122. Convida Corretora de Seguros, a melhor corretora de Mineiros. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. No Nepal, a revolta da geração Z, dos jovens, que nasceram num tempo do mundo digital. Bloquearam as redes e
Os jovens resistiram, invadiram o parlamento, queimaram a casa do chefe de governo, chegou a morrer a primeira-dama, queimaram a sede da Justiça, o Supremo, foram muitos mortos, mas está mostrando para o mundo que essa geração está mais bem informada, não é domesticada por uma ou duas redes de televisão, é aqueles que sabem o que realmente aconteceu e não aquilo que a televisão quer que. Isso pode saber, isso não pode, não? Bom, enquanto isso, os israelenses, houve um ataque do Hamas, o próprio Hamas disse, nós matamos em Jerusalém. Metralharam as pessoas numa parada de ônibus, morreram 6, outros ficaram feridos. Eu vi isso em Buenos Aires, quando a guerrilha esquerdista metralhava a parada de ônibus para deixar a população atemorizada. Só que os israelenses não se atemorizaram e deram a resposta no dia seguinte, em Doha, a capital do Catar, onde estava reunida a cúpula do Hamas. E um tiro cirúrgico da aviação israelense matou 5 da cúpula do Hamas. Enquanto isso, a Casa Branca, a porta-voz da Casa Branca, diz que o governo Trump usará de todos os meios do poder econômico e do poder militar para garantir a liberdade de expressão, que essa é fundamental para o Brasil. Que no Brasil está se fazendo um julgamento que para coibir ou para as prisões já foram usadas para atemorizar as manifestações, ou seja, para conter a liberdade de opinião, de manifestação, que é característica de uma democracia, porque a origem do poder é o povo. Portanto, o povo é a última instância. O povo é a última vontade suprema, né? O povo põe uma Constituição, nomeia pelo voto, né, da procuração para se fazer uma Constituição e ela tem que ser respeitada. E quando a Constituição não é respeitada, as liberdades não são respeitadas. O devido processo legal não é respeitado, o amplo direito de defesa, o juiz natural, né? Os princípios do devido processo legal, que são, por exemplo, na dúvida, pro réu, tem que haver prova clara, objetiva, né? Bom, mas eu queria falar também sobre Colômbia aí do lado. Agora o presidente esquerdista Gustavo Petro diz que é preciso legalizar a cocaína por causa da coca, estão acabando com a floresta amazônica. Então, se legalizar a coca, a cocaína, a floresta amazônica vai ser preservada, que tem que liberar a maconha, liberar todas as drogas, deixar que todo mundo fique escravo das drogas, não? O simplismo. Lá no Nepal foi assim também. O governo marxista, comunista, acha que era simples. Não, vamos calar a boca de todo mundo, calar a voz digital do povo. Só que não, né? Não deu. A juventude se rebelou. Um outro assunto, gente, a história de roubar de milhões de idosos da Previdência está empalidecendo diante da maldade, da crueldade que a gente está descobrindo. O senador Isalci Lucas perguntou para o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, se ele sabia que 500 mil de crianças com esquizofrenia, com síndrome de Down, com paralisia cerebral, com aquela doença que definha os músculos, atrofia muscular, se usaram o nome dessas crianças para fazer empréstimos consignados. Gente, é gigantesca a fraude que foi feita usando o INSS, usando o Estado brasileiro. Isso é gravíssimo. Meu Deus, isso eu acho que está superando o Mensalão e o Lava Jato. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h58, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. Uma reunião de líderes partidários que aconteceu ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, informou aos colegas que pautaria apenas projetos em que haja consenso entre os partidos em meio ao julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a trama golpista. Na pauta liberada no início da tarde de ontem está prevista a análise e votação da medida provisória, que cria a nova tarifa social para energia elétrica, com gratuidade para famílias inscritas no CadÚnico e que consumam por mês até 80 kWh. O governo calcula 4,5 milhões de famílias
que foram beneficiadas pela gratuidade, o que representa aproximadamente 18 milhões de pessoas. Outras 17 milhões de famílias que já têm direito à tarifa social não pagarão pela energia até os 80 kW. Por outro lado, não entrou na pauta da votação o projeto de lei que isenta o imposto de renda dos trabalhadores que recebem até R$5.000 por mês, e que aumenta a contribuição daqueles que recebem acima de 50 mil por mês. A proposta é considerada prioritária pelo governo. O ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal votou ontem pela condenação do ex-presidente Bolsonaro e de mais 7 aliados por tentativa de golpe de Estado. Com o voto do ministro, o placar pela condenação está a 2-0. O relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, também votou pela condenação e faltam 3 votos. O tempo de pena ainda não foi anunciado e deve ser definido somente ao fim da rodada de votação sobre a condenação ou absolvição dos réus. Em caso de condenação, as penas poderiam chegar aos 30 anos de prisão em regime fechado. A sessão foi suspensa e será retomada hoje, quarta-feira, para o voto dos ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. E o número de transações em cheque caiu, mas aumentou o valor médio de operações com papel. Quem vai falar sobre esse levantamento é a Fabiola Altran. Mesmo com o Pix, volume movimentado por cheques compensados no país segue em alta. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, no primeiro semestre de 2025, o volume de cheques compensados no país chegou a 50 milhões de folhas. Elas representaram 211 bilhões de reais em volume. Em comparação com o mesmo período de 2024, houve uma queda de 22%, quando foram compensados 54 milhões de cheques, mas que eram equivalentes a 236 bilhões de reais, segundo o sistema regulado pelo Banco Central. Isso mostra queda no número de transações em papel, mas aumento do valor médio das operações. Segundo a Febraban, o cheque ainda é muito utilizado por comerciantes para parcelamentos ou como forma de crédito e pagamento a fornecedores. A entidade revela que as empresas são responsáveis por mais da metade das folhas emitidas. A federação esclarece que, entre pessoa física, essa forma de pagamento ainda é mantida por oferecer melhores condições de pagamento, com desconto e prazo maiores, e pelo fato de não exigir limite de crédito disponível. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h01. Um incêndio atingiu um depósito de pneus e interditou comércios vizinhos na manhã de ontem no Parque Oeste Industrial em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, 3 pessoas precisaram de atendimento. O depósito fica na Avenida Pedro Ludovico, próximo da saída para Rio Verde. Segundo o Corpo de Bombeiros, a quadra onde fica a loja e a rua lateral ficaram interditadas, mas a BR-060 seguiu com fluxo normal e não houve registro de vítimas. 3 pessoas precisaram de apoio porque tinham inalado fumaça. 12 viaturas, 28 militares e 6 viaturas de combate a incêndio atuaram na ocorrência. Depois de 8 anos sem registros, Goiás confirmou 2 casos de febre amarela em macacos nesse ano, um em Abadia de Goiás e outro em Guapó. O último caso da doença em humanos no estado foi registrado em 2017. A Secretaria Estadual da Saúde informou que equipes foram mobilizadas para orientar a população, monitorar a circulação do vírus e intensificar a vacinação nas regiões afetadas. Especialistas reforçaram que a situação não é de surto, já que a doença é cíclica e costuma reaparecer a cada 5 a 7 anos. A subsecretária de Vigilância em Saúde, Flúvia Amorim, explicou que os macacos não transmitem a febre amarela. E o Ceasa em Goiânia vai passar a contar com o posto da Polícia Militar para aumentar ainda mais a segurança do local. Quem vai falar sobre essa novidade é a repórter Emanuele Winder. A Central de Abastecimento de Goiás movimenta por dia cerca de 15 mil pessoas e agora ganhou mais um reforço na segurança.
Foi inaugurado nesta segunda-feira o posto da Polícia Militar, que fica dentro da Ceasa. Aqui nós começamos a trabalhar às 3 da manhã, então o complexo de pessoas que passam aqui é muito grande. Nós atendemos mais de 5 estados do Brasil e toda a região metropolitana. Era sim uma demanda frequente, a questão de pequenos furtos, roubos que ocorria aqui na Ceasa, devido à grande movimentação de pessoas, né? Então a Polícia Militar sempre nos apoiou aqui, toda a necessidade da Ceasa, e o posto da Polícia Militar veio para melhorar ainda mais. Além do novo posto policial, agora a Ceasa conta também com um novo sistema de monitoramento com 64 câmeras que vão ajudar a reforçar a segurança aqui do local. O novo espaço foi projetado para abrigar com mais conforto os policiais que atuam no local. Ao todo, são 40 metros quadrados de área construída, com salas e banheiros. Já temos designado aqui um policial militar da reserva que trabalha aqui dentro do Ceasa, e nós temos constantemente viaturas para dar todo o suporte para aqueles que insistem em cometer crime. Vale ressaltar que os crimes vêm caindo a cada dia aqui no Ceasa, graças a essa estruturação por parte do presidente e toda a sua equipe, por parte da presença ostensiva da Polícia Militar. Estamos aí com uma grande parceria, a Prefeitura hoje está trabalhando no recapeamento aqui na região próxima ao Ceasa também, para proporcionar uma melhor qualidade dos serviços. Emanuele Winder, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h05. O Flamengo lançou ontem uma campanha em que pede à Organização das Nações Unidas que reconheça oficialmente a nação rubro-negra como a primeira nação simbólico-cultural do planeta. O anúncio foi feito por meio de um pronunciamento oficial de Zico. O clube informou que a campanha tem como objetivo engajar a imensa torcida rubro-negra em torno de um movimento simbólico, que traduz o que já é a realidade, força cultural, social e emocional do Flamengo. O reconhecimento pela ONU, ainda que em caráter simbólico, seria a validação internacional de um fenômeno que já se manifesta no Brasil e em todo o mundo, é o que disse a publicação do Flamengo. A torcida pode participar diretamente da causa, assinando a petição digital. Para isso, basta acessar o link petição.flamengo.com.br. O futebol pode estar prestes a enfrentar o seu maior adversário e não é dentro de campo. Um novo relatório, traduzido como Partidas em Perigo, elaborado pela Football for Future e Common Goal, em parceria com um instituto, alerta que as condições climáticas extremas estão colocando o futuro do esporte em risco. O relatório traz dados abrangendo 16 estádios da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. Os locais dos torneios de 2030, Marrocos, Espanha e Portugal, e também 2034, na Arábia Saudita. E também fala sobre 18 campos de base vinculados a lendas do futebol. A reportagem destaca que o Mundial de Clubes desse ano, realizado nos Estados Unidos, ofereceu uma prévia preocupante, com condições descritas como impossíveis para jogadores. A disputa teve calor extremo e também tempestades, o que forçou a FIFA a adicionar intervalos para resfriamento e água, e também bancos na sombra, além de ventiladores. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Ontem, a terça-feira, chegou ao fim com preços internacionais do milho futuro, contabilizando movimentações negativas na Bolsa de Chicago. As cotações do milho e da soja continuaram caindo em direção à colheita, embora permaneceram historicamente fortes. É o que disse o corretor da Commodities, Clues Commodity Advisors, conforme reportado pelo site internacional da Success Farm. No fim da segunda-feira, o relatório do departamento americano indicou avaliações semanais das lavouras dos Estados Unidos mais fortes do que o esperado pelo mercado, o que também ajudou a pressionar as cotações. A proximidade do relatório da oferta e demanda que o departamento americano vai divulgar no dia 12 de setembro também começa a influenciar o mercado. Os preços futuros do milho na Bolsa Brasileira também tiveram uma terça-feira levemente negativa. Segundo a análise da Agrinvest, apesar de $1 mais forte ante ao real, os preços do milho não encontraram forças para subir na Bolsa Brasileira, sentindo pressão da queda do cereal em Chicago. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil.
E o Brasil é o país com a maior quantidade de estudantes por professor no ensino superior privado, isso de acordo com o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que foi divulgado ontem. Segundo o relatório, são 62 estudantes por professor, enquanto a média entre os países, com dados disponíveis, é de 18 alunos por professor. No ensino público, o cenário é o inverso. O Brasil tem uma média de 10 estudantes por professor, número inferior à média dos outros países. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a superlotação de turmas é um desafio. A autarquia diz que isso acontece sobretudo por conta de matrículas em educação à distância, que estão na maioria na rede privada de ensino. O ensino superior aqui no Brasil tem 9.900.000 estudantes matriculados, segundo o último censo da educação superior, realizado em 2023. A maior parte deles, 79%, está em instituições privadas de ensino. 7h09, né? Estamos no mês aí da campanha Setembro Amarelo. E nessa matéria você fica sabendo o que pode fazer para combater o suicídio. Quem vai trazer os detalhes é Edir Gaia. A prevenção ao suicídio passa necessariamente por redobrar os cuidados com a saúde mental, e a campanha Setembro Amarelo é um espaço fundamental para a reflexão e o diálogo sobre esses dois temas capitais. A avaliação é da psicóloga Yasmin Fukushima, do Serviço de Apoio Psicossocial do Tribunal de Justiça do Pará, TJPA. Ela diz que o lema da campanha escolhido para este ano, "Se precisar, peça ajuda", é um chamado direto que encoraja as pessoas a encontrar apoio diante do sofrimento psíquico. A psicóloga ressalta que esse apoio não se restringe aos cuidados médicos necessários. Não precisa ser médico nem psicólogo, não precisamos de grandes gestos. Muitas vezes, o que mais alivia o sofrimento do outro é uma atitude pequena, mas feita com presença. Podemos começar escutando sem julgar. Quando alguém desabafa, não precisa de conselhos profundos, precisa sentir que sua dor é reconhecida. Um silêncio acolhedor, "eu estou aqui com você" já faz a diferença. Outro gesto poderoso é perguntar de verdade como a pessoa está se sentindo e estar disposto a ouvir a resposta, mesmo que seja difícil. Não é só dizer "oi, tudo bem" no automático, mas o interesse genuíno. Ela assinala que o suicídio ainda é um tabu e a dor de quem sofre é silenciada por medo, vergonha ou preconceito. A psicóloga cita números da Organização Mundial da Saúde, OMS, que aponta mais de 700.000 mortes por suicídio todos os anos, sem contar a subnotificação. No Brasil, a estimativa é de um suicídio a cada 46 minutos e a maioria desses casos poderia ser evitada com prevenção, informação e acolhimento adequados. A psicóloga Yasmin Fukushima diz que no dia a dia é possível ajudar dedicando tempo e atenção a pessoas que passam por situações limite. No dia a dia também podemos oferecer companhia, um convite para caminhar, um café, uma mensagem inesperada. Esses pequenos sinais mostram que a pessoa não está sozinha. E claro, quando percebemos que o sofrimento é grande, incentivar a busca de ajuda profissional, mostrar que pedir apoio não é fraqueza, é coragem. Cada sorriso, cada palavra gentil, cada gesto de cuidado é um fio que pode segurar alguém no momento mais escuro. Nesse Setembro Amarelo, em todos os outros meses, lembre-se, você pode ser a parte da rede que salva vidas. A psicóloga assinala que dados recentes apontam o Brasil como um dos países com maiores índices de ansiedade no mundo e com taxas significativas de depressão. A pandemia de Covid-19 agravou ainda mais esse cenário, aumentando o número de pessoas em sofrimento psíquico. Agência Rádio Web de Belém, Edir Gaia. Agora já são 7h12. A gente já está indo daqui a pouco para mais um intervalo aqui no Jornal Verde Vale. Na volta, né? Você já sabe, nós temos aí destaque para as notícias locais. Você fica sabendo de tudo que aconteceu nessas últimas 24 horas. Polícia Militar, Polícia Civil e também o Corpo de Bombeiros. Mas antes, né, de entrar aí no intervalo, a gente gostaria de falar aqui sobre a Convida Corretora de Seguros.
Você que está pensando de fazer um seguro de vida residencial e da sua empresa, do seu veículo, né, para evitar qualquer tipo de transtorno, ligue na Convida Corretora de Seguros, 996761122 e faça o seu orçamento agora mesmo, né? A melhor corretora aqui de Mineiros e região. A Casa das Iscas você encontra de tudo para pesca, campo e material de mergulho, venda e manutenção de espingardas de pressão e também é autorizada em vendas de armas e munições. E lá na Óticas Carol é a maior rede de óticas do Brasil, né? Isso você já sabe. E lá os seus óculos ficam prontos a partir de 5 minutos. H5 Auto Center você encontra pneus multimarcas, manutenção em suspensão, direção, freios e muito mais para o seu veículo. Se o seu gás acabou aí na sua casa, já deixa anotado o telefone 3661-2002. Eles atendem inclusive domingos e feriados. No próximo bloco, você vai ficar sabendo, né, das ocorrências policiais. Cliente realiza compras e não efetua o pagamento em estabelecimento comercial aqui de Mineiros. Adolescente é flagrado empinando moto em uma avenida movimentada da cidade. E família está à procura de um homem desaparecido, né, também aqui na cidade de Mineiros. Tudo isso você fica sabendo logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h22, já de volta com o terceiro bloco aqui do Jornal Verde Vale. O Banco Central informou ontem que ainda existem nas instituições financeiras mais de 10 bilhões de reais em recursos esquecidos pelos clientes. O balanço considera valores contabilizados até o mês de julho. Até o momento, o Banco Central informou que já foram devolvidos 11,33 bilhões de reais em recursos que estavam esquecidos em instituições financeiras. O sistema do Banco Central permite consultar se as pessoas físicas, inclusive falecidas ou empresas, deixaram valores para trás em bancos, consórcios ou outras instituições. O prazo oficial para buscar os recursos teria, em tese, acabado no dia 16 de outubro do ano passado. No entanto, o Ministério da Fazenda informou que não há prazo para clientes resgatarem os valores nas instituições financeiras. O Congresso Nacional promulgou ontem, terça-feira, a proposta de emenda à Constituição que retira os precatórios federais do limite de despesas primárias do Executivo a partir do ano que vem. O texto também limita o pagamento das dívidas por parte de estados e municípios e refinancia dívidas previdenciárias dos entes com a União. Na prática, essa medida alivia a situação de estados e municípios ao permitir que paguem dívidas judiciais em parcelas menores e com prazo mais longo. A PEC também ajuda o governo federal a cumprir a meta fiscal, ao retirar parte dos gastos do teto de despesas. Os precatórios são ordens expedidas pelo Judiciário para que entes públicos paguem dívidas reconhecidas em processos em que já não cabem mais recursos. E o cidadão pode renegociar dívidas diretamente nos Correios, com 99% de desconto. Quem vai falar sobre essa funcionalidade, essa opção, é a repórter Valquíria Rios. Consumidores de todo o Brasil terão a chance de negociar suas dívidas nas agências dos Correios nesta terça-feira, dia 9 de setembro, com descontos de até 99%. Em ação inédita que reúne mais de 1.600 empresas parceiras, mais de 10 milhões de dívidas podem ser quitadas pelo desconto máximo oferecido na plataforma Serasa Limpa Nome. Entre as instituições participantes deste mutirão emergencial estão grandes bancos, varejistas, financeiras e concessionárias de contas básicas, como água, luz e gás. Especialistas da Serasa estarão em algumas agências dos Correios para orientar os consumidores sobre as negociações e como evitar que novas dívidas comprometam o orçamento no futuro. Os descontos de 99% só costumam ser vistos em edições do tradicional feirão Limpa Nome. Então aproveite o mutirão especial desta terça-feira e procure a agência dos Correios mais próxima para negociar suas dívidas com condições especiais e fechar o ano com as contas em dia. Agência Rádio Web de Brasília, Valquíria Rios. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h25. E o clima esquentou na manhã de ontem lá na Câmara Municipal de Goiânia. O vereador Igor Franco, ex-líder do prefeito Sandro Mabel na casa,
subiu o tom em discurso com direito a gritos e xingamentos após declarações dadas pelo chefe do executivo durante a abertura da Feira Internacional do Comércio Exterior na última quinta-feira. A imprensa, Mabel acusou Franco de ser infiel e de controlar cerca de R$200 mil em cargos na prefeitura. Da tribuna, Igor classificou a fala do prefeito como idiota e rebateu as acusações. O MDBista também negou que tivesse privilégios no Paço Municipal. O governo goiano está reforçando o alerta para perigos da baixa umidade e também o calor intenso. Quem vai falar sobre como se proteger aí dessa umidade baixa é a repórter Leandra Matos. A Secretaria de Estado da Saúde está alertando a população para os riscos à saúde provocados pela baixa umidade relativa do ar, comum durante o período de estiagem no estado, especialmente entre os meses mais secos. Segundo o Centro de Informação Meteorológica e Hidrológica de Goiás, a falta de chuvas por mais de 100 dias tem contribuído para o aumento das temperaturas e para um ambiente propício à ocorrência de incêndios. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o nível ideal de umidade relativa do ar para o bem-estar humano deve ser superior a 60%. Porém, em diversas regiões goianas, os índices chegam a níveis críticos, inferiores a 20% e, em alguns casos, até abaixo de 15%. Por isso, a Secretaria de Estado da Saúde publicou uma nota técnica promovendo orientações, dentre elas: evitar se expor de forma prolongada ao sol, especialmente entre 10 da manhã às 4 da tarde, hidratar-se com frequência, priorizando água, sucos naturais e água de coco, usar roupas leves, chapéus e protetor solar. E ainda, manter ambientes internos arejados e, sempre que possível, utilizar umidificador com vaporizadores, toalhas molhadas ou recipientes com água, dentre outras. De Goiânia, Leandra Matos, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h27. E o Cristiano Ronaldo, principal nome da seleção de Portugal, chegou aos 39 gols nas eliminatórias da Copa do Mundo. Se tornou o maior artilheiro da competição. O jogador balançou as redes no confronto diante da Hungria ontem em cobrança de pênalti. Agora, Carlos Ruiz, e Cristiano Ronaldo dividem a liderança da artilharia da competição. Logo atrás vem o argentino Lionel Messi com 36 gols. Anunciado na última sexta-feira como um novo reforço do Grêmio, o meio-atacante William, de 37 anos, foi apresentado oficialmente na manhã de ontem. O atleta estava fora do país desde 2022, quando deixou o Corinthians e foi para Londres atuar pelo Fulham. Em 2025, William ainda teve passagem pelo Olympiacos da Grécia, retornou ao time inglês e agora desembarca de volta no país. William deve estrear pelo tricolor gaúcho no clássico Grenal, marcado para o dia 21 de setembro pelo Brasileirão. O contrato dele vai até dezembro de 2026. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Primeira fase do programa Caminho Verde de recuperação de áreas degradadas deve atender entre 1.400.000 e 300 milhões de hectares. A estimativa é do assessor especial do Ministério da Agricultura e Pecuária, Carlos Augustin, que apresentou os resultados do segundo leilão do Eco Invest Brasil, que destinou mais de 30 bilhões de reais para a iniciativa. A iniciativa do governo tem como objetivo recuperar até 40 milhões de hectares de pastagens degradadas, e isso nos próximos 10 anos. Durante uma reunião do Conselho Superior do Agronegócio, realizada na sede da Fiesp em São Paulo, Augustin detalhou como serão distribuídos esses investimentos.